Bom dia, catequizandos! A paz de Jesus e o amor de Maria, estamos reunidos hoje para o nosso terceiro encontro da apostila. O tema nosso é a comunidade viva e celebra unida. Vamos então iniciar a nossa catequese em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações de vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruíste os corações de vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Todo mundo preparado? Pegaram a apostila? Na apostila de vocês está escrito 12º encontro, certo? Mas a gente está falando que é o terceiro encontro de abril, certo? Para vocês não ficarem perdidos, tá? A comunidade vive e celebra unida. Pegaram a sua Bíblia, seu caderninho, lápis para a gente fazer os compromissos depois? Então vamos lá. O que quer dizer a comunidade unida? Vive, né? E celebra? O que é uma comunidade? A gente sozinho é uma comunidade? Não. Aí, papai, mamãe, irmãozinho já é uma comunidade. É uma comunidade de família. Quando a gente se fala da comunidade que celebra unida, a família celebra quando eles estão almoçando junto. Mas na nossa catequese a gente também fala da comunidade unida na igreja, nos serviços. Ser coroinha, um grupo de coroinha, é uma comunidade ali que ajuda na igreja. O padre junto com os diáconos, os ministros, é uma comunidade. E nós participantes também somos uma comunidade. Juntando tudo, se torna aquela grande comunidade. O que a comunidade vive? Vive muitas coisas. Ela ali tem muitos desafios, acontece muitas coisas, mas o que Deus quis para nós e fala para nós, e a gente vai na comunidade de igreja para a gente aprender, é a lei que Ele nos deixou. Essa lei é os 10 mandamentos que a gente já estudou, né? A gente já viu. E o primeiro dos mandamentos é amar a Deus sobre todas as coisas, né? E depois o que? O próximo também. Aí a gente se torna comunidade, porque a comunidade, o verdadeiro valor da comunidade é o amor, é a união. E é o que Jesus deixou para a gente. Lá no texto fala assim: quando instituiu a Eucaristia na última ceia com os discípulos antes de morrer, ele deixou as leis importantes, a lei do amor e do serviço. Por que a lei do amor e do serviço? Porque se você ama, se você assumiu aquilo, é um serviço, é teu compromisso. Então você tem que servir aquele amor. Na refeição de Jesus, que celebrou o sofrimento da morte e ressurreição, ele pediu para a gente fazer isso, que até fala na hora da consagração: fazei isto em memória de mim. E foi o que eles falou. O que é a memória para a gente fazer? A gente está participando da Santa Missa. Ali ele está participando com você, ele está junto com você na Santa Missa. Vocês são pequenininhos, ainda vocês não recebem a Eucaristia, né? Estão preparando para receber. Mas ali vocês já participam da comunhão espiritual. Vocês vivenciam toda a celebração. Vocês ouvem as explicações, a palavra, né, que é a oração. E a hora que você estiver na idade da catequese, vocês vão receber a Eucaristia. Aí você vai estar recebendo aquela presença de Deus permanente no seu corpo. Por isso que você tem que estar preparado agora.
Então, se você tiver esse amor e servir a Deus, você vai estar preparado para retribuir isso para Ele, que é o que Ele pede, né? E a gente mostra no amor. A Eucaristia significa a graça que vamos fazer, né? Que nem eu estou falando, a gente vai agradecer a Jesus por esse amor que Ele tem por nós. Porque a Eucaristia que Ele nos deixou é o símbolo da morte que Ele passou, né, na cruz e ressuscitou. E foi o amor dele para a gente, né? O grupo que caminhava com Jesus para todos os lugares, né, aprendeu tudo isso. Porque nas histórias da Bíblia que a gente aprende, Jesus cada dia está num lugar. Depois ele deixou os discípulos, vai e façam o mesmo, né? Então era para ensinar esse amor, para a gente ter paz, fé, acreditar, não ficar com brigas, né? Porque tem as crianças pequenininhas, às vezes brigam, né? Então não é para a gente viver isso. Não é para a gente querer ser maior que Jesus. A gente tem que ser pequenininho, obedecer a Ele. Ele é maior que nós. Nós temos que ser humilde para tudo, certo? Jesus sentia bem partilhando nas refeições, nos descansos, as alegrias e também tinha as decepções na caminhada. Acima de tudo, uma certeza os unia que fortalecia que era Jesus. Desde então, os cristãos se reúnem como família de Deus para encontrar o Senhor e entrar em comunhão com Ele. Nessa comunidade também estão os doentes, os sadios, os pobres, os ricos, os idosos, os jovens. Eles se reúnem por quê? Porque o amor de Cristo une. As primeiras comunidades de Jesus eram perseverantes nos ensinamentos dele, eram perseverantes na comunhão fraterna, ajudavam-se uns aos outros, na fração do pão e principalmente na oração, porque a gente tem que ser perseverante. Perseverante é o quê? Se a gente assume aquele compromisso, a gente, que nem na catequese, se a gente assumiu aqui, quer dizer, a gente está sendo perseverante, está agradecendo a Deus. Então, de primeiro, era muito mais até difícil as coisas do que hoje. Não tinha, tipo, a internet, que nem a gente está aqui falando de longe com vocês. Então, o povo tinha que andar muitos e muitos quilômetros, né, para poder ouvir a palavra de Deus. Hoje não, a gente na casa já tem um livrinho, a gente pode fazer o Santo Terço, tem a Bíblia que a gente pode ler. E de primeiro não, era tudo mais falado. Até para eles montarem a Bíblia, e até hoje, ainda em escavações, né, o que o povo procura, eles tiveram que ficar juntando pedacinhos e pedacinhos e estudando para depois montar a nossa Bíblia. E hoje a gente já tem ela na nossa mão, e às vezes a gente tem preguiça de ler, né? Então, essa comunidade que celebra hoje, nós aqui, a gente está com tudo assim na mão. Só depende de nós praticar, da gente servir e ser perseverante, tá? Que pra gente daí já tá mais fácil as coisas. A nossa vida na sociedade tá difícil, mas se a gente não for perseverante com Deus, ajudar tudo, pegar tudo e viver na oração, ajudando, vivenciando o amor, a gente não consegue ir para frente. Mas só que em primeiro lugar a gente tem que colocar Deus, que Deus está na nossa frente. Ele é a luz para nos iluminar, né? Ele que comanda a nossa comunidade. Então a gente vai vivenciar isso tudo na Santa Missa. Hoje a gente pode continuar tocando no Senhor espiritualmente, que nem eu falei, né? Participando das Santas Missas, né? E também pelo meio da palavra, do amor fraterno e da memória da Santa Ceia, que é o que acontece nas Santas Missas, que é a Eucaristia. Isso permanece em nós para a gente testemunhar quem? Jesus,
para a gente ser o modelo dele, para a gente aprender, porque ele repartiu o pão, ele curou as feridas, eles se aproximaram dele. As multidões ainda continuam com fome, mas fome de palavra. A do pão também, porque a gente necessita para o nosso viver. Mas esse pão que Jesus deixa é o pão do amor, da humildade, do carinho. Jesus, ele foi misericordioso sempre e sempre será misericordioso. A sua misericórdia é infinita para a gente. Então a gente é chamado a viver a cada dia esse amor livre e gratuito que ele nos deixou. Ele não cobrou nada e ele não cobra. A única coisa que ele deu a vida por nós, né? E a única coisa que ele pede para a gente fazer isso, viver na humildade, no amor e testemunhar a palavra dele. E para isso a gente tem que ser abastecido. E esse abastecimento é na Santa Missa, tá? Nas orações, no Santo Terço em casa, no diálogo. A gente tem que ter muito diálogo para a gente vivenciar todas essas coisas, tá? Então, continuando, tem uma oraçãozinha ali. Senhor, que eu saiba testemunhar o teu amor e animar minha comunidade com alegria, esperança e fé. Então, Jesus é tudo isso. Ele é esperança, é amor, e eu tenho que fazer isso, eu tenho que dar meu testemunho. Eu, como criança, né, aí os catequizandos, eu tenho que sempre ser aquela criança no meu coração. Se eu não sei alguma coisa sobre Jesus, eu tento aprender, participar, para me poder passar. Que isso é a esperança, que muitos não sabem, eles estão esperando você ir ajudar. E se você está vivendo esse amor, essa caridade, esse testemunho, essa oração, indo nas santas missas, você está vivenciando isso, certo? Lá no Reflita, quem estava conversando com os discípulos quando Jesus apareceu no meio deles? Ali, se vocês começarem a leitura do evangelho que a gente vai ler, um pouquinho anterior, é a leitura do livro do Caminho de Emaús, do encontro passado. Então, quem estava ali reunido e contando eram os discípulos de Emaús, né? Eles estavam todos lá, lembra que fala que eles estavam trancados, com medo? Aí os discípulos de Emaús voltaram e contaram o que tinha acontecido, que eles estavam caminhando com Jesus. E o que Jesus faz para que os discípulos reconheçam, né? A hora que Jesus chega ali, onde eles estavam todos reunidos e os discípulos de Emaús estavam contando o que tinha acontecido, né? Jesus mostra as mãos e os pés, porque eles também não estavam acreditando. E depois de comer, o que Jesus fez? Ele explicou que tudo que aconteceu com ele, os sofrimentos, a crucificação, o morrer e a ressurreição, tudo tinha que acontecer para que a gente pudesse crer e aceitar isso, para a gente ver, para a gente saber que ele não estava mentindo, que não era brincadeira, que aquilo foi uma realidade e ele sofreu pela gente. O que a gente tem que fazer com isso? A gente tem que agradecer, que nem a gente estava falando no texto, a gente tem que ser humilde. Todo dia a gente tem que agradecer a nossa vida, o nosso ser, o que a gente tem. Mesmo que a gente sinta que tenha pouco, mas é aquilo que Deus deixou. A gente tem que trabalhar sim, para ser melhor. Mas a gente tem que ter o melhor ainda, mas tem que continuar sendo humilde, porque daí essa humildade a gente vai continuar tendo sempre mais. O que Jesus pede aos discípulos e como a gente pode fazer? Jesus pede para que eles continuem fazendo o que ele fez. Que nem ele representou na humildade, foi lá no lava os pés. No receber a mulher pecadora, ele foi humilde.
que nem ele fala, alguém te condenou? Não, então vai, não peques mais. Então Jesus não foi dar um de grandão humilhar ela, não, ele pegou e foi humilde, ele recebeu ela de braços abertos. Então quando a gente não sabe quando acontece alguma coisa, que alguém fala alguma coisa, então a gente tem que prestar atenção, ouvir direito, ter o discernimento para depois a gente fazer alguma coisa, mas fazer por lado do bem, não continuar com a maldade, certo? Então é isso que Jesus nos pede. Então a gente ouve na palavra que é sempre isso, passar as coisas boas que Jesus ensinou. A primeira coisa que Jesus fala aos discípulos é: a paz esteja convosco. Isso a gente também repete sempre na Santa Missa, né? Que o padre fala: quem que está no meio de nós? Jesus. Então a paz dele esteja com vocês, a paz de Jesus esteja com a gente, né? Então essa paz que a gente pede todo dia de manhã, a gente tem que pedir para a gente ter paz, para a gente transmitir essa paz, né? Nesse mundo, né? E quais atitudes são necessárias para que a paz esteja na nossa comunidade? Em primeiro, a gente tem que ter a lei que Jesus fala, né? A lei do amor. A gente também tem as leis que a gente vive, né? Que é da nossa sociedade, que a gente tem que obedecer, que nem está a restrição agora por causa do Covid, que a gente tem que ter horário para sair, que a gente tem que usar máscara. Isso é a lei nossa, porque está acontecendo alguma coisa. Mas se a gente pegar na palavra de Deus, a lei de Deus fala para obedecer. Então quer dizer, a gente veja que cada coisa que acontece, a gente precisa de uma lei. Então a gente tem que seguir aquela lei, mas essa lei a gente tem que seguir com amor, colocar oração, colocar união, certo? Na oração aqui no compromisso, nós temos um momento importante para viver em comunidade, o momento da oração, comunhão e integração com as famílias. A missa que reúne a comunidade e família de Deus para escutar a palavra e participar. Então agora a gente vai na comunidade nossa, a gente vai ouvir a palavra de Deus, que é tudo que eu falei, né? É o pedacinho resumindo tudo do texto que a gente está estudando. A catequista Luzia vai fazer, pode vir, né, Luzia? Fazer a leitura, né, do Evangelho para a gente. Aí nós vamos terminar e já vamos para o nosso compromisso. Essa leitura, né, está em Lucas, capítulo 24, capítulo que é o número grandão, que nem eu já frisei, e o pequenininho é o versículo, que é de 35 a 40. Pode sentar aqui, Luciana. Eles, por sua parte, contaram o que lhes havia acontecido no caminho e como tinham reconhecido a partir o pão. Enquanto ainda falavam dessas coisas, Jesus apresentou-se no meio deles e disse-lhes: a paz esteja convosco. Perturbados e espantados, pensaram estar vendo um espírito. Mas eles lhe disse: por que estáis perturbados? E por que essas dúvidas nos vossos corações? Vede minha mão e meus pés, sou eu mesmo. Apalpai e vede um espírito que tem carne nem ossos, que não tem carne e nem ossos, como vede que tenho. E dizendo isso, mostrou-lhe as mãos e os pés. Palavra do Senhor. Graças a Deus.
Então vocês viram na Santa Palavra que eles se assustaram, eles pensaram que era um fantasma. Então a gente vai para a Santa Missa, a gente veja tudo a liturgia que começa com as leituras, né? E depois é a hora da consagração. A gente faz o que Jesus pediu, né? Que é a memória dele, né? Na transformação para a gente receber a Eucaristia. Nós que já fizemos a primeira comunhão. Só que ali eles assustaram. Eles pensaram que era um fantasma. E a gente também não vê na transformação ali. A gente sente o momento, a gente veja. Mas já aconteceu nas Santa Missas, que tem agora em junho, que geralmente a gente faz a celebração do Corpus Christi. Por quê? Porque um padre duvidou, né, na Santa Missa que acontecia a transformação, que Jesus virava um corpo, né? Que ele era um corpo, né? Então, na hora que ele consagrou, levantou a hóstia para consagrar, a hóstia começou a pingar sangue, ela virou uma carne. Então, vocês sabem que se a gente pegar uma carne, ela escorre sangue, né? Então, como ele teve aquela dúvida, ele queria uma prova que era Jesus mesmo ali na hora daquela consagração, então se tornou carne. E até hoje, eu não me lembro certinho da história, mas se a gente pegar a história, né, do porquê que tem o Corpus Christi, tá lá, daí tem o nome do padre, o nome da cidade, e até hoje está guardado a relíquia dessa carne e o sangue, foi comprovado, é de carne humana mesmo, né? Então, que nem eu estava falando, a gente tem hora que bate aquela dúvida, é normal, só que a gente tem que se apegar na oração e ter fé, porque não existe fantasma, não existe nada, só Deus que teve esse poder, né, Jesus, de nascer, que ele quis nascer para mostrar para a gente. Ele viveu, ele ensinou e ele morreu e ressuscitou. E aí ele ressuscitou de carne e osso ali. Ele mostrou os machucados para a gente ver. Então quer dizer, a gente também tem que acreditar. A gente não pode ficar duvidando das coisas. Na palavra de Deus, certo? Mas na nossa realidade, se a gente colocar na nossa vida, então conforme as pessoas ou o que for acontecendo, a gente tem que ir lá saber, é verdade o que aconteceu, foi isso, a gente tem que ter o discernimento, porque isso daí acontece na nossa atualidade, na nossa vida em comunidade, certo? Agora na Santa Palavra, o que Jesus nos ensinou não foi mentira, foi uma coisa escrita que aconteceu e ele mesmo prova isso pra gente, tá bom? Então, a gente agora vai virar na nossa página, lá no compromisso, lá nos coraçõezinhos. Ali tá pedindo pra gente, né? Escolha no texto palavras e expressões que ajudam a testemunhar Jesus na comunidade, igreja, e depois escreva nos quadros abaixo. O que Jesus fazia com a comunidade? Tudo que a gente falou. Ele está mais presente aonde? Na Santa Eucaristia que ele nos deixou. A Santa Missa é a principal coisa que acontece isso, que é a transformação da Santa Eucaristia. Ali também ele pregou que vivendo todo mundo junto, tinha que viver no amor, que é a lei que ele deixou, né? O amor, a união. Todo mundo era unido, porque era difícil, então uns se ajudavam uns aos outros, né? Que nem fala no texto. O servir, todo mundo servia, porque todo mundo se ajudava, que nem eu falei, naquela época era tudo difícil, era para buscar uma água, era para lavar uma roupa, então todo mundo se juntava para fazer aquela determinada coisa, né? E é o que a gente precisa fazer ainda hoje. E a vivência, o vivenciar de cada dia, começando com a oração, o nosso trabalho, a nossa vida. Então a gente sempre tem que dedicar tudo isso para a gente ter esse amor fraterno que Jesus quer, para a gente viver nessa comunidade, para a nossa comunidade
ser mais unida, ser mais humilde e ter aquela dedicação, aquele amor a Jesus mesmo. E para isso a gente faz participando das Santas Missas. Por isso que sempre os padres perguntam: quem foi nas missas de final de semana? É para a gente se abastecer desse amor de Deus, da palavra que Ele vai passar para a gente e também receber a Santa Eucaristia, que daí Ele vai estar dentro de nós, vivendo com a gente, tá bom? Eu agradeço a todos que participaram, um bom final de semana, uma boa Santa Missa esse final de semana, e ainda neste domingo, é o domingo do Bom Pastor, né? Vai ter as leituras do Evangelho e também é dedicado ao Dia Mundial das Vocações. Então todos os padres, o Santo Papa, né, Francisco, pede para a gente rezar pelo menos uma Ave Maria para os vocacionados, certo? Para que haja mais sacerdotes para a gente ter essa palavra distribuída. Aqui a gente está farto, mas tem muitos e muitos lugares que faltam padres e leigos também para evangelizar. Então vamos fazer esse propósito hoje, esse final de semana, participar das Santas Missas e rezar pelo menos uma Ave Maria para as vocações. Certo, pessoal? Eu agradeço aos papais, às mamães, os catequizandos, as catequistas, a nossa catequista Luzia, que hoje esteve aqui. Cada dia a gente tem uma turminha aqui, não aparecem tantas, né? Mas uma hora a gente vai colocar todo mundo aqui para os catequizandos ver. É gostoso, né, ver a catequista, né? Que a gente só ouve a voz às vezes, né? Um áudio, alguma coisa. Mas que Deus abençoe a todos. Vamos encerrar com a oração do Pai Nosso, nosso encontro de hoje, tá bom? E fiquem com Deus e boa semana. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, Mãe das Vocações, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Até sábado, criançada.